Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é uma pintura bem interessante porque eu tentei abordar um estilo diferente do que a gente já tinha visto nos vídeos anteriores. Como o Vegeta é um personagem de anime, eu quis dar a ele um visual de desenho mesmo, com sombras e luzes mais chapadas, traços pretos para realçar alguns detalhes como o contorno dos olhos, sujeira, machucados, roupa marcada. Esse estilo é bem parecido com aquela técnica cel shading, que eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês são os jogos da franquia Borderlands, né, que você pega ali um jogo em 3D, só que em qualquer ângulo que você pausar e tirar uma foto, vai parecer que é uma ilustração, com sombras e luzes bem definidas, por aí vai. E também foi muito nostálgico trabalhar nessa peça, porque me lembrou muito quando eu era um jovem gafanhoto lá em 2009, 10 anos atrás, e era viciado em fazer desenho de Dragon Ball. Naquela época eu gostava de indicar quem que eram os desenhos, olha lá, Super Saiyajin 2... E esses dois últimos coloridos são mais recentes, de uns 2 anos atrás. Então eu espero que vocês gostem aí desse novo tipo de pintura. E antes de ir pro vídeo, eu gostaria de dar o recado dos nossos patrocinadores. Se você está à procura de impressoras 3D e filamentos de alta qualidade, a Slim 3D tem o que você precisa. Todos os produtos da loja estão à pronta entrega. E no caso das impressoras, adquirindo elas você leva também assistência técnica e suporte por 3 meses e garantia de 6 meses. Corre lá para o site deles para ficar a par das promoções e aproveitar os descontos. Eu vou deixar o link aí na descrição. E se você está pesquisando por tintas para uso no aerógrafo, eu recomendo bastante a Top Colors Tintas Automotivas. São tintas que já vêm diluídas e prontas para o uso. As cores são bastante vibrantes, o acabamento fica muito bonito e você tem uma boa variedade de cores para escolher, desde as foscas comuns até as fluorescentes ou perolizadas, e vernizes também. O link dos produtos também está lá na descrição. E é isso, galera. Recado dado, bora pro vídeo. E tá aí a peça que a gente vai trabalhar. O Vegeta tá bem legal nessa pose. Eu vou começar lixando as linhas com uma lixa 220 seca, tomando cuidado para não perder os detalhes. Nas regiões mais difíceis de alcançar com a lixa, eu vou utilizar algumas limas para facilitar. E como essa impressão foi feita em ABS, eu dissolvi um pouco as linhas de impressão, pincelando acetona nas partes onde mais precisava. Só tem que tomar cuidado para não exagerar. A acetona é bastante volátil e evapora bem rápido, mas se você quiser você pode acelerar com um secador de cabelo. E assim que o acabamento da peça estiver bacana, eu vou aplicar de 2 a 3 camadas de primer PU com a pistola. Aqui eu diluí ele bem e deixei na consistência de leite desnatado, e fui aplicando com passadas não muito lentas para não acumular demais. Primer em excesso pode arruinar os detalhes. Secador para agilizar o processo. Antes da pintura, eu lixei mais um pouco com lixa 320 e 400. E vamos à pintura. Eu começo pintando o traje de baixo dele com um tom azul claro misturado com um pouco de azul. E depois eu troquei para um azul um pouco mais escuro para fazer o sombreamento. Como são detalhes mais finos, eu removi aquela primeira ponta de proteção do aerógrafo para ter mais precisão. E uma dica que não tem muito a ver com o vídeo em si, mas sim com o uso do aerógrafo. Sempre quando eu vou trocar de tinta, principalmente quando eu estou trocando de uma cor escura para uma mais clara, eu faço uma limpeza por retrolavagem, que seria adicionar o solvente da tinta no reservatório, pressionar o gatilho e então segurar a saída de ar. Isso vai fazer o conteúdo no reservatório borbulhar e dar uma boa limpada no bico, então não vai ter restos da tinta anterior para misturar com a nova. Você também pode usar a retrolavagem para fazer uma limpeza final no aerógrafo quando não for mais utilizar ele. É só ir trocando o thinner no reservatório até ele ficar incolor. Limpar bem o aerógrafo é muito importante para manter ele novo e bem cuidado. Queria mandar um abraço para o Tarcísio Caleiro por ter me ensinado esse macete. Com um azul mais claro, eu vou fazer alguns efeitos de luz nas partes mais ressaltadas da peça, como marcas de veias, músculos, etc. É importante dizer que quando eu faço o sombreamento e as luzes, eu utilizo aproximadamente 20 psi de pressão no aerógrafo, aproximo bem o bico da superfície e controlo bastante a saída de tinta. E quando é uma pintura mais geral, tipo um fundo, eu aumento para 35 psi e afasto o aerógrafo da peça, como se ele fosse um pequeno spray mesmo. E se você achar que exagerou muito no sombreamento e nas luzes, você sempre pode pegar o mesmo tom médio de azul do fundo e aplicar ele na peça novamente para harmonizar as cores. E depois que a parte azul secou por completo, eu mascarei algumas partes e com uma cor branca eu vou aplicando um fundo nas botas, luvas, armadura e também aproveitar para passar no rosto e cabelo para eles já ficarem com um fundo e as tintas cor de pele e amarela ficarem mais vivas quando eu aplicar. No cabelo eu vou aplicar um fundo amarelo.
E então, com o amarelo um pouco mais alaranjado, um amarelo tipo cheddar mesmo, eu vou fazer as sombras das mechas. Na verdade, as cores dos Super Saiyajins variam de acordo com a referência. Tem algumas em que os cabelos são bege claro e as partes escuras quase douradas, mas isso vai do seu gosto, como sempre. Uma coisa legal é não ter medo de arriscar, errar e refazer. É sempre bacana tentar coisas novas. Depois das sombras do cabelo eu voltei para as partes brancas para fazer as sombras que eu tinha esquecido. E eu fiz nas dobras das luvas e botas, na armadura, entre os dedos e por aí vai. Nesse ponto eu vi que as sombras nas partes brancas estavam cinza demais, daí eu vim com branco e fui neutralizando como eu fiz anteriormente com a parte azul. Fundo cor de pele no rosto com aerógrafo bem próximo da peça e pressão baixa. E agora eu basicamente vou utilizar os pincéis. Eu começo fazendo algumas correções, como a gola da roupa dele, que eu acabei deixando mais alta. Aplico um bege levemente amarelado nos detalhes da armadura. Cor de pele nas partes onde a roupa rasgou. Aqui no caso eu precisei aplicar umas 3 demãos para cobrir esse fundo. Fundo dos olhos com branco. Eu geralmente faço os fundos com um branco puxado para salmão, mas nesse eu usei branco mesmo por se tratar de um desenho. Com um turquesa levemente puxado para o verde, eu fiz a íris. A posição dela no olho é muito importante para demonstrar a expressão facial do personagem, e neste caso eu quis colocar ela bem no topo para simular um olhar desafiador, que tem bastante a ver com o Vegeta. Com o mesmo amarelo do cabelo eu comecei a dar forma às sobrancelhas. De primeira foi assim que a íris ficou, mas mais para frente eu reduzi um pouco o tamanho delas. Agora eu vou fazer aqueles traços pretos típicos dos desenhos, e essa é a parte mais chatinha. Vocês podem ver que eu utilizei aquela lupa para ter mais precisão e me ajudar nos traços retos. E aí você vai se baseando nas suas referências para inserir esses detalhes. A que eu mais utilizei foi essa daqui. Eu acabei acrescentando sombras na pele, ali na lateral do rosto, no pescoço e abaixo dos olhos, para deixar mais parecido com o Vegeta. Uma alternativa ao pincel fino é utilizar uma caneta nanquim para te ajudar, mas você tem que tomar cuidado na força para não estragar a ponta. Tente deixar a sua mão o mais leve possível. Se você optar pelo pincel, uma coisa importante a se notar é o tanto de tinta que tem na ponta. A gente precisa remover os excessos e deixar o fio apenas molhado, então aplicar. Também tente acertar a distância da ponta no pincel na peça. Se ele se aproximar demais, a ponta vai entortar e vai borrar. Dependendo da peça que você está pintando, vai ter algumas facilidades, como algumas entradas que vão acomodar as cerdas do pincel e direcionar a pintura certinho, como essas bordas da armadura. Aqui é mais um trecho dos detalhes embaixo dos olhos. Se acontecer de algum traço ficar mais grosso do que deveria, você pode vir com a tinta daquele fundo no pincel e ir corrigindo. Aqui eu estou fazendo alguns detalhes nas mãos, simulando alguns arranhões nas partes onde a roupa rasgou e também alguns riscos de sujeira ao redor dessas partes e na armadura. E para finalizar, eu joguei algumas demãos de verniz semi-brilho, com cuidado para não exagerar. Então é só esperar secar e tá pronto. E aí pessoal, gostaram da peça? Eu gostaria de mandar um abraço pro Dini, que me emprestou essa peça para eu fazer a pintura, e também pro Ulisses da Imprimart, que foi quem imprimiu a peça. Obrigado pela confiança. E eu também gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo e também por todo o apoio que a Oficina 3D está recebendo. A gente vai ficando por aqui e até mais!